Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Eu também, graças a Deus. Nos vídeos a seguir, nós vamos estar corrigindo as questões da aula 2, certo? Então, a prof fez parte por parte, passo a passo, vocês podem pausar, voltar, e na nossa aula online nós vamos ainda ver as dúvidas que ficaram, ok? Então, vai ser dessas folhinhas aqui que vocês têm parte 1, parte 2 e a parte 3. Certo? Espero que vocês gostem. Beijo! Vamos iniciar então a correção. Na letra A, nós temos 10 sobre raiz de 10. O fator racionalizante é o próprio raiz de 10, então multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador pelo raiz de 10. 10 vezes raiz de 10, 10 raiz de 10, sobre raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. Portanto, vai ficar 10 raiz de 10 sobre raiz de 100, que é 10. Simplifica, o resultado é raiz de 10, ok? Na letra B, nós vamos ter o caso que o fator racionalizante é o raiz de C. Então, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo raiz de C. Nós podemos fazer o produto entre os radicandos 7 e C, porque eles são do mesmo índice, que é 2, certo? Então, vai ficar o C na quinta, que nós já temos, multiplicando a raiz quadrada de 7C, ok? Então, no denominador, nós vamos ter 7, que multiplica a raiz de C vezes C, é C ao quadrado. A gente sabe que aqui nós temos o índice 2, embora ele não apareça, né? Então, nós podemos simplificar. Portanto, vai ficar C na quinta, que multiplica raiz quadrada de 7C, tudo isso sobre 7C. E podemos deixar assim, certo? Na letra C, o fator racionalizante é apenas o raiz de 6. Então, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo raiz de 6. Então, no numerador vai ficar 9, que multiplica raiz de 6 vezes x. E no denominador vai ficar 4, que multiplica, olha só, 6 vezes 6, 36, certo? Ou 6 ao quadrado, para simplificar. Então, aqui nós temos 9, que multiplica raiz de 6x, e no denominador, 4 vezes 6, ok? Então, 4 vezes 6, a gente já sabe que é 24. Nós vamos ter 9 raiz de 6x sobre 24. Podemos fazer uma simplificação, tanto no numerador quanto no denominador, certo? Então, se nós dividirmos... Se nós dividirmos por 3, nós vamos ter 9 dividido por 3, 3, que multiplica a raiz quadrada de 6x. E aqui, 24 dividido por 3 é 8, certo? Não dá mais para simplificar, deixa assim. Muito bem. Na letra D, o fator racionalizante é apenas o raiz de 2, né? Então, vai ficar 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. Vou separar aqui. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, nós temos 6 raiz de 2 sobre 2, porque a raiz de 4 é 2. 6 dividido por 2, 3. 3 raiz de 2. Esse fica o resultado, certo? Vamos para a segunda página, então. Aqui na segunda página, nós vamos ter a continuidade dos exercícios, tá? Então, na letra E, nós temos o raiz de 5, que é o fator racionalizante. Então, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 5, certo? Então, nós vamos ter raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Quem já sabe que raiz de 25 é 5, pode até já fazer direto. E aí, raiz de 10 sobre 5.
Vocês lembram que alguns valores a gente acaba fazendo a decomposição. Eu até vou fazer aqui para vocês verem que não tem mais o que fazer com esse raiz de 10, porque divide por 2 dá 5 e ela só divide por 5 que dá 1. No caso, não tem nenhum número ao quadrado para a gente poder fazer uma extração de fatores aqui desse radicando, portanto, vai ficar exatamente esse resultado, certo? Na letra F, nós temos, na verdade, uma divisão entre dois radicais. Então, se eu vejo dessa forma, eu percebo que o fator racionalizante é apenas o raiz de 3. Então, eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo raiz de 3. E vai ficar 7 vezes 3, né, no mesmo radical, raiz de 21. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 21 sobre 3. Será que dá para fazer mais alguma coisa com esse 21? Vamos tentar. Se eu decompor o 21 em fatores primos, eu tenho que dividir ele por 3, né? Lembram que se não for par, o primeiro valor que a gente divide é o 3. Então, 21 dividido por 3 dá 7. E aí, não tem outro valor, né? A não ser o próprio 7. Portanto, não tem valor repetido, não tem valor ao quadrado para que eu possa fazer uma extração de fatores do radicando. Portanto, o resultado fica exatamente raiz de 21 sobre 3, certo? Vamos para a letra G agora. Aqui na letra G, nós temos um caso semelhante à letra F, né? Então, nós vamos fazer o quê? Decompor numa divisão entre dois radicais, tá? E aí, nós já sabemos que o fator racionalizante é o raiz de 8. Então, raiz de 8 sobre raiz de 8 multiplicando. Raiz de 3 vezes raiz de 8, raiz de 24. Raiz de 8 vezes raiz de 8, raiz de 64, ou 8 ao quadrado, né? Enfim, eu sei que isso vai resultar em 8, né? No denominador, eu já sei que vai ser 8. Raiz de 64 é 8. E a raiz de 24, eu posso tentar fazer decomposição, tá? Então, eu vou fazer decomposição do 24 aqui. 24 dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Olha só, eu vou ter como extrair o 2 do radicando, né? Então, o raiz de 24 é o mesmo que 2, que multiplica a raiz de 6. Lembram que a raiz de 6 é em função do produto de 2 vezes 3, que não tinha um quadrado, né? Então, na verdade, eu escrevo, ao invés de raiz de 24, eu vou escrever 2 raiz de 6. Tudo isso sobre 8, ok? E posso simplificar por 2, né? Então, vai ficar raiz de 6 sobre 4, certo? Então, na letra H, nós vamos ter um produto de dois radicais que eu posso estar minimizando isso, né? Ou seja, eu posso ver isso como 1 sobre raiz de 6, porque raiz de 3 vezes raiz de 2, eu troco por raiz de 6. Fica mais simples, né? Então, agora eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo próprio raiz de 6. Então, uma vez raiz de 6 é raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36. Ou seja, eu vou ter raiz de 6 sobre 6. E não posso mais simplificar, certo? A letra G, então, primeiro nós vamos fazer esse produto aqui, ó, tá? Vai ficar 1 sobre, vou fazer bem grandinho para vocês poderem perceber. 3 vezes 2, 6. E aqui no radicando mantenho o 2, tá? Então, como que isso vai ficar? Agora, eu só vou trabalhar com esse valor aqui. Vai ser raiz sexta de 2 sobre raiz sexta de 2. Mas esse 2 tem que estar em qual potência? Ó, se eu quero simplificar o 6 e aqui já tem 1, eu preciso de 2 na quinta potência. Muito bem. Uma vez que multiplica raiz sexta de 2 na quinta, fica igual. E aqui nós vamos ter a raiz sexta de 2 na 6, porque 1 mais 5 é 6, simplifica. Então, vai ficar raiz sexta de 2 na quinta, dividido por 2, tá? Não pode simplificar, pode deixar assim. Continuando, então, a letra E,
A raiz quarta de 54, só para que vocês não tenham dúvidas, né? O que seria a raiz quarta de 54? A raiz quarta de 54, a gente poderia fazer uma decomposição para ver se ela pode ser simplificada, né? Então, eu fiz a decomposição aqui do ladinho, ó. 54 dividido por 2 dá 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Vocês percebem que não tem nenhum valor que está na quarta potência para a gente poder extrair ele do radicando, então não vale a pena, né? Nós vamos deixar assim mesmo, tá? Pode ser esse resultado. Muito bem. Agora, na letra F, nós vamos ter o fator racionalizante como raiz quinta de x. Olha, o x tem que estar na terceira, né? Para depois aqui no denominador ele poder ser cancelado ou simplificado. Então, aqui nós vamos ter x na terceira potência. 8, que multiplica uma raiz quinta de x ao cubo, ok? Dividido por raiz quinta de x ao quadrado vezes x ao cubo, fica x na quinta potência. 8 raiz quinta de x na terceira, dividido por cancela, né? Vai ficar apenas o x. 8 não dá para dividir por x, então fica assim, tá? E a letra G, vocês vão... Bem, pessoal, nessa segunda parte, então, o fator racionalizante, ele vai precisar estar sempre pensando em cancelar o índice, tá? Então, como que isso vai ficar? O fator racionalizante vai ser multiplicado tanto o numerador quanto o denominador, lembram? Então, se eu preciso de um 3 para simplificar e o 7 já está na 1, então eu vou multiplicar por 7 na 2, né? Claro que aqui mantém o 3. Então, o mesmo fator racionalizante, numerador e denominador. Então, uma vez raiz cúbica de 7 ao quadrado é raiz cúbica de 7 ao quadrado, posso até já escrever 49, ok? Raiz cúbica de 7 na 1, olha, eu vou fazer passo a passo. Raiz cúbica de 7 na 1 vezes raiz cúbica de 7 na 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 49 dividido por raiz cúbica de 7 ao cubo, que é isso que a gente gostaria que fosse, né? Para poder simplificar. Então, vai ficar uma raiz cúbica de 49 dividido por 7. Deixa assim, tá? Agora, vamos ver aqui, ó. Qual é o fator racionalizante que me convém, ó? Raiz quinta de x na terceira. Por quê? Porque eu vou somar o 3 com o 2 e vai dar 5, né? Então, eu vou colocar raiz quinta de x na terceira, ou x ao cubo, tanto faz, né? Então, 8 vezes raiz quinta de x ao cubo, dividido por raiz quinta de, olha só, x ao quadrado vezes x ao cubo, então já vai dar x na quinta. Eu fiz a mesma coisa do que aqui, ó, eu já tô pensando em somar, né, porque eu tenho x ao quadrado que multiplica x ao cubo, então vai dar x na quinta potência, daí simplifica. Então, vai ficar 8 raiz quinta de x ao cubo, tudo isso dividido por x, deixa assim, tá? Na letra C, nós temos o 12 no índice, né? Então, nós vamos ter que multiplicar por uma raiz 12ª de 1a. Para completar o 12, nós já temos o 7, então nós precisamos de 5. Concordam? Então, nós vamos ter a raiz 12ª de a na 5, sobre raiz 12ª de a na 7 vezes a na quinta. Vou fazer passo a passo novamente. Então, vai ficar a raiz 12ª de a na 5. E aqui, raiz 12ª, 7 mais 5, 12. Simplifica. Então, vai ser a raiz 12ª de a na quinta potência, certo? Vamos cuidar aqui mais próximo, para vocês verem direitinho, tá? E aqui ficou apenas o a, né? Então, eu posso simplificar a por a. O resultado final vai ser o quê? Raiz 12ª
de A na quinta, certo? Então, na letra D, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma raiz sexta de 5 que não aparece, mas ele está na 1. Então, o fator racionalizante vai ser o quê? Uma raiz sexta de 5 na quinta. Raiz sexta de 5 na quinta. Voltando, por que é na quinta? Porque quando eu somar esse 5 com esse 1, vai dar 6, certo? Então, aqui vai ficar 15 raiz sexta de 5 na quinta sobre raiz sexta de 5 na 1 vezes 5 na quinta. Então, 15 raiz sexta de 5 na quinta sobre, aqui, raiz sexta de 5 na 6. Simplifica e vai ficar 15 raiz sexta de 5 na 5 sobre 5. Aí, vocês dividem aqui, ó, 15 dividido por 5, vai ficar 3. 6 raiz 5 na 5, tudo bem? E vai ficar assim. Dividiu o 15 por 5, ficou 3, beleza. Agora, na letra E, primeiro, eu quero que vocês lembrem que isso é igual a uma raiz quarta de 2 dividido por uma raiz quarta de 3, tá? Esse 3 está na 1, então o fator racionalizante vai ser raiz quarta de 3 na 1 mais 3 para dar 4, certo? Então, 3 na terceira. E aqui, raiz quarta de 3 na terceira. Muito bem. No numerador, nós vamos ter raiz quarta de 2 vezes 3 na terceira, sobre raiz quarta de 3, 1 mais 3, 4. Posso fazer assim já, né? Agora, simplifica. Então, aqui eu vou ter 3. No numerador, eu vou ficar com uma raiz quarta de quê? 2 vezes 3 na terceira. O que é 3 na terceira? 3 na terceira é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu tenho 27 ainda vezes 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, na verdade, eu tenho uma raiz quarta de 54. Muito bem. Muito bem, então na letra B, né, agora nós vamos fazer daquela segunda coluna, nós vamos ter o fator racionalizante como o raiz de 7 menos o raiz de 2, tá? Numerador, denominador também, os dois multiplicados pelo fator racionalizante. Então, 9 vezes raiz de 7 é 9 raiz de 7. 9 vezes menos raiz de 2 é menos 9 raiz de 2. E aqui nós vamos ter o quê? Raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. Raiz de 7 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 14. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 7, mais raiz de 14. Mais vezes menos, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, tá? Então, aqui, vamos simplificar os raiz de 14, porque eles são opostos, né? O raiz de 4 nós já sabemos que é 2, cuidado com o negativo, então aqui nós vamos ter menos 2, e raiz de 49, que é 7, positivo nesse caso. No numerador, então, nós podemos manter o 9 raiz de 7 menos o 9 raiz de 2, certo? Para o resultado final, deixamos 9 raiz de 7 menos 9 raiz de 2, dividido por 7 menos 2, que é 5. Não tem como simplificar. Muito bem. Na letra B, o fator racionalizante vai ser o raiz de 7 mais o raiz de 3. Então, nós vamos ter raiz de 7 mais raiz de 3, tudo isso dividido por raiz de 7 mais raiz de 3, ok? Multiplica, então, distributiva. 2 raiz de 2 vezes raiz de 7, ó, é 2 raiz de 2 vezes raiz de 7. Isso fica 2 raiz de 14. Lembram que só pode multiplicar os que estão aqui no radicando, tá? Então, 2 raiz de 14
E agora, 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, ó, 2 raiz de 2 vezes raiz de 3. Vai ficar 2 raiz de 6, tá? Então, mais 2 raiz de 6. Muito bem. Tudo isso dividido por... Agora, raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49. E raiz de 7 vezes raiz de 3 é raiz de 21, positivo, tá? Agora, menos vezes mais, menos, certo? Então, nós vamos ter menos raiz de 3 vezes raiz de 7, menos raiz de 21. E menos vezes mais, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, ok? Cancela, e aqui no numerador fica 2 raiz de 14 mais 2 raiz de 6, tudo isso dividido por raiz de 49 é 7, raiz de 9 é 3, tá? Então, aqui no denominador fica 4. 7 menos 3, 4. 2 raiz de 14 mais 2 raiz de 6. Dividam tudo por 2, vai ficar raiz de 14 mais raiz de 6 dividido por 2. Se quiserem ver se esse 14 pode ser decomposto, então a gente faz aqui do ladinho uma decomposição em fatores primos, né? Divide por 2 vai dar 7, e não dá para dividir por 2 novamente, só por 7. Então, não resolve nada, tá? Vai ficar essa resposta. E por último, então, a letra F, né? Que nós vamos ter o fator racionalizante 2 raiz de 6 menos 1, tá? 2 raiz de 6 menos 1. Como que vai ficar o numerador? O numerador vai ficar igual, porque qualquer produto por 1, né, se mantém o mesmo, ele é elemento neutro. Então, vai ficar 2 raiz de 6 menos 1, não precisa calcular. E o denominador, então, a gente vai fazer passo a passo, ó. 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6, ó, 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6. 2 vezes 2, 4, raiz de 36, ou seja, 4 vezes 6. Portanto, 4 vezes 6 é 24. Então, no lugar desse produto de 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 6, eu já posso anotar 24, certo? E agora, 2 raiz de 6 vezes o menos 1, que vai ficar menos 2 raiz de 6. Agora, é tudo por 1. Então, 1 vezes 2 raiz de 6, positivo, 2 raiz de 6, tá? E mais 1 vezes menos 1, menos 1. Cancela, e vai ficar como? No numerador, fica 2 raiz de 6 menos 1, não pode subtrair. E no denominador, vai ficar 24 menos 1. Então, 2 raiz de 6 menos 1 sobre 23. 23 não tem como simplificar por 2, então vai ficar assim, ok? Muito bem. Na terceira parte, o fator racionalizante vai ser o conjugado. Lembram que eu expliquei para vocês? O conjugado seria o quê? Os mesmos fatores, porém com um sinal contrário. Se nós tivermos uma subtração, nesse fator vai ter uma adição, ou seja, aqui nós vamos multiplicar então por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3, tá? Tanto numerador quanto denominador, ok? E aí faz a multiplicação distributiva. 4 que multiplica a raiz de 5, 4 raiz de 5. 4 que multiplica a raiz de 3, 4 raiz de 3, certo? Muito bem, agora o denominador. Raiz de 5 que multiplica a raiz de 5 é raiz de 25. Raiz de 5 que multiplica a raiz de 3, positivo, raiz de 15. Agora, com esse negativo, ó, menos raiz de 3 que multiplica a raiz de 5, menos raiz de 15, tá? Ó, menos vezes mais, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, tá? Vamos simplificar um pouquinho isso agora. Aqui vai ficar 4 raiz quinta
raiz quadrada de 5 mais 4, vamos mais pertinho aqui, mais 4, raiz quadrada de 3, certo? No denominador, o que a gente pode resolver, já vamos resolvendo. Então, ao invés de raiz de 25, já coloca 5, tá? Percebam que nós temos mais raiz de 15 e menos raiz de 15. Então, na verdade, vai anular, tá? E menos a raiz de 9, que é o 3. Então, nós vamos ter o quê? 4 raiz de 5 mais 4 raiz de 3. Tudo isso dividido por, quanto que é 5 menos 3? 2. Como esse denominador está servindo para as duas partes, para os dois fatores aqui do numerador, nós podemos simplificar todos eles por 2. Então, vai ficar 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 3, ok? Muito bem. Poderíamos ainda fatorar, né? Colocando em evidência, ficaria raiz de 5 mais raiz de 3 assim. Tanto faz, certo? Vamos, então, para a letra C. A prof vai fazer o que está embaixo, porque eu dividi a folha, tá? Então, a letra C, nós vamos ter o fator racionalizante com o positivo, né? Então, vai ter 7 mais raiz de 2 dividido por 7 mais raiz de 2, ok? Agora, raiz de 5 vezes 7 é 7 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 2 é mais raiz de 10, dividido por, tudo de novo, 7 vezes 7, 49. 7 vezes raiz de 2, 7 raiz de 2. Agora, como negativo, cuidado. Menos com mais, menos. Então, menos raiz de 2 vezes 7 vai ser menos 7 raiz de 2. Agora, menos com mais, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Tá? Esse bicho aqui. Como que vai ficar? Esse vai anular, né? Porque eles são opostos. E esses valores, vocês vão poder, então, resolver, no caso, esse raiz de 4, tá? Então, como é que fica o nosso numerador aqui, ó? 7 raiz de 5 mais raiz de 10. Não precisa decompor, não tem o que fazer aqui em cima. 49 não é raiz de 49, porque era 7 vezes 7, é somente 49, tá? E o menos raiz de 4, a gente sabe que raiz de 4 é 2, então nós temos aqui um menos 2. Então, para simplificar ainda mais, né, nós podemos deixar 7 raiz de 5 mais raiz de 10, tudo isso dividido por 47, tá? Não vai ter como simplificar, deixa assim, ok? Agora, o último aqui da folhinha, depois nós fizemos a outra parte. O fator racionalizante, nesse caso, então, vai ser o 7 mais raiz de 7, sobre 7 mais raiz de 7, certo? Então, vamos lá. 7 que multiplica 7, 7 vezes 7, 49. 7 que multiplica a raiz de 7, mais 7 raiz de 7. Tudo isso dividido por 7 vezes 7, 49. 7 vezes raiz de 7 é mais 7 raiz de 7. Agora aqui, menos raiz de 7 vezes 7. Cuidado, então, menos com mais, menos. Raiz de 7 vezes 7. 7 raiz de 7. E agora, menos com mais, menos, tá? E raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, certo? Continuando. Vamos mais pertinho aqui. Então, vai ficar 49 mais 7 raiz de 7. Tudo isso sobre 49, a gente vai poder juntar com o 7 daqui, mas primeiro vamos cancelar esses opostos, né? E aí podemos anotar, então, 49 menos 7, certo? Então, como que vai ficar isso aqui, ó? 49 mais 7 raiz de 7. Vocês sabem que não pode somar esses dois valores, porque este multiplica a raiz de 7, este não, tá? E 49 menos 7 é 42. Agora, vamos pensar, 49, 42 e 7.
todos são produtos de 7, né? Então, quanto que é 49? É 7 vezes 7. O que é o 7? É 7 vezes 1. E o que é o 42? Né? O 42 é 6 vezes 7, ok? Então, se eu dividir por 7 tudo isso, eu posso estar simplificando. Então, se eu divido por 7, fica 7, mais dividir 7 por 7 ficou 1, vai ficar somente o raiz de 7. E 42 dividido por 7 fica 6. Agora sim, não tem mais o que simplificar, fica essa a resposta. Na segunda parte, então, nós vamos ter como fator racionalizante o raiz cúbica de 7, porém na potência 2 o 7. Por quê? Porque quando nós somarmos com o 1 que está nesse 7 do radicando, com este outro 7 do outro radicando, nós vamos ter a raiz cúbica de 7 na 1 vezes 7 na 2, certo? Uma vez a raiz cúbica de 7 na 2 é o próprio raiz cúbica de 7 na 2. Então, aqui podemos até resolver, vai ficar raiz cúbica de 49 dividido por raiz cúbica de 7 na 1 mais 2, 1 mais 2 é 3. É nossa intenção simplificarmos. Então, nós vamos ter a raiz cúbica de 49, tudo isso sobre 7, certo? Então, se quiserem fazer aqui a decomposição, olha, o 49... 4 mais 9 é 13. 13 não divide por 3, portanto, 49 também não divide por 3, né? Nem por 3, o próximo primo é 5 e depois é o 7. Por 7 divide. Então, vai ficar 49 dividido por 7, que dá 7. Dá 7, que dá 1. Muito bem. Só que nós não queremos a raiz quadrada, nós queremos a raiz cúbica de 49. Portanto, a raiz cúbica de 49 não vai ser necessário, enfim, não vai ser proveitoso fazer essa decomposição. Nós vamos manter o próprio raiz cúbica de 49, vou até repetir aqui, e vai ficar sobre 7, ok? Muito bem. Na letra B, nós vamos ter o mesmo caso, ou seja, nós vamos completar o valor no fator do radical, né, que é o racionalizante. No caso, se tem o radicando 5, eu gostaria que aqui no denominador também ficasse 5, então, 2 mais 3 é 5, portanto, o fator racionalizante vai ficar x ao cubo, do próprio raiz quinta, certo? Então, repete no numerador esse x ao cubo, e aí multiplica. Então, vai ficar 8 raiz quinta de x ao cubo sobre raiz quinta vezes raiz quinta permanece a raiz quinta, mas aí nós temos x ao quadrado que multiplica x ao cubo, certo? Então, nós temos 8 raiz quinta de x à terceira, ou x ao cubo. Então, nós vamos ter, na verdade, raiz quinta de x na quinta, simplifica. O resultado pode ser 8 raiz quinta de x ao cubo, tudo isso sobre x. Fica assim, certo? Muito bem. Agora, o fator racionalizante da letra C tem o 12 e o 7. Portanto, o fator racionalizante precisa ter, dentro do radicando, o 5, para poder somar com o 7 dá 12 e depois cancelar. Lembram? Então, aqui vai ficar 5. A, que multiplica a raiz 12ª de A na quinta, tá? Sobre a raiz 12ª de A na quinta vezes A na sétima. Então, vai ficar A raiz 12ª de A na quinta sobre 5 mais 7, 12, dividido por 12, então fica 1, né? Então, na verdade, nós vamos ter o quê? Apenas o A. Esse A pode simplificar, certo? Então, a resposta vai ficar raiz 12ª de A na quinta e não faz mais nada. A letra D, o fator racionalizante precisa anular, então, esse 6. Se já tem 1, o fator racionalizante vai ficar na quinta potência. Então, é 5 na quinta potência, dividido por raiz sexta de 5 na quinta potência,
tá? Então, como que vai ficar isso? Nós vamos ter 15 raiz sexta de 5 na quinta sobre raiz sexta de 5 na sexta. Simplifica, então vai ser 15 raiz sexta de 5 na quinta sobre 5. Pode dividir 15 por 5, então vai ficar 3 raiz sexta de 5 na quinta potência, tá? Pode resolver o 5 na quinta ou deixar assim. O nosso objetivo aqui é fazer a racionalização. Então, na letra E, lembrem que nós temos um radical envolvendo uma fração. Então, na verdade, nós temos uma raiz quarta de 2 dividido por uma raiz quarta de 3, tá? Primeira coisa. Agora, para fazer o fator racionalizante, vocês pensem que nós vamos ter que anular esse 4 desse índice. Então, se esse 3 já está na 1, o fator racionalizante precisa de um 3 na 3, para depois poder simplificar, tá? Então, aqui 3 na 3. Raiz quarta é o mesmo radical, pode fazer a multiplicação de 2 vezes 3, 6. Raiz quarta de 3 na 1 vezes 3 na 3, fica 3 a quarta potência, simplifica. Então, vai ficar raiz quarta de 6 dividido por 3. Pode deixar assim, ok? Letra F. Então, nós temos raiz quinta e aqui o x está ao quadrado. Então, o fator racionalizante é o que falta para o 5, né? Então, o x que eu preciso, na verdade, é x ao cubo, certo? Que aí depois ele vai simplificar. Então, 8 que multiplica a raiz quinta de x ao cubo sobre raiz quinta, x na 2 vezes x na 3, ó, x na 2 vezes x na 3 é x na quinta, porque 2 mais 3 é 5, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ficar x na quinta, simplifica, ou seja, 8 raiz quinta de x ao cubo sobre x. Não dá para simplificar, deixa assim, tá? Aqui, ó, pessoal, vocês têm que perceber que é um radical dentro de outro radical, né? Então, o que nós podemos fazer primeiro? Reescreve isso como 3 vezes 2, 6. Então, nós temos uma raiz sexta de 2, e esse 2 está na 1. Não aparece outro valor aqui, né? Então, o fator racionalizante vai ser a raiz sexta de 2 na 1 para 6 falta 5. E raiz sexta de 2 na 5. Um que multiplica tudo isso, né, fica o mesmo valor, raiz sexta de 2 na quinta. E aqui vocês vão manter o 6 e vão multiplicar os radicandos, então também vão ter um 2 na sexta, simplifica. O resultado vai ser raiz sexta de 2 na quinta dividido por 2, não tem mais o que fazer, ok?